Se você tem dificuldade na hora da passagem de caso para o seu preceptor, para o seu colega, esse vídeo é para você. A grande maioria dos estudantes de medicina tem ou já tiveram dificuldade. Eu mesmo tinha extrema dificuldade na passagem de caso. Eu começava a falar da doença agora, aí depois eu falava que o paciente tinha diabetes, aí depois eu já ia para a conduta e voltava, e a passagem ficava extremamente confusa. O preceptor não entendia, os colegas não entendiam. Então, diante dessa minha dificuldade, eu planejei a melhor forma para conseguir passar o caso de forma que ela fique entendível e sem enrolação, ou seja, prática. Então eu montei uma estrutura basicamente dividida em 3 etapas. E eu vou passar um caso para vocês agora, e vocês peguem essa estrutura, esse padrão, e levem para qualquer caso que vocês vejam, adequando ela. E aí vocês vão ver que a sua passagem vai ficar 1000 vezes mais eficaz. Então vamos lá. A primeira etapa é o contexto. Aí você vai identificar o paciente, dizer as comorbidades que o paciente tem, e se ele tem algum antecedente familiar que vá fazer relação com o caso. Não venha dizer que a mãe dele teve câncer de mama aos 90 anos de idade se o paciente é infartado. Isso não vai mudar na história, entendeu? Você vai dizer assim: esse aqui é seu João, ele tem 65 anos, é agricultor e pertence diabético. Controla a hipertensão dele com losartano e olodipino 2 vezes ao dia e ela é bem controlada. Porém, a diabetes dele é um pouco descontrolada, ele usa metformina e dapaglifosina, mas às vezes esquece o horário de tomada da dapaglifosina. Pronto, aí você contextualizou o paciente, você falou, identificou ele, o trabalho dele, quantos anos ele tem, as doenças prévias que ele tem, se estão bem controladas ou não controladas, e você ainda pode agregar falando do histórico familiar dele, se tiver relação com o caso. E como é que você vai fazer para saber se tem relação com o caso? Aí você vai ter que estudar e entender a condição. Ver os fatores de risco, por exemplo, nesse paciente que é um infarto, você vai ver quais os fatores de risco para o infarto. Por exemplo, se ele tiver um pai que infartou aos 40 anos de idade, é um fator de risco. Porém, se o pai dele tiver infartado aos 98 anos de idade, será que vale a pena dizer? Você pode até citar, mas não, você nota que no contexto não vai fazer tanta relevância. Pronto, agora que você já contextualizou o paciente e já identificou o paciente, você vai falar da doença, o que traz o paciente aqui hoje, porque ele está no hospital. Supomos que o paciente fez um cateterismo. Você não vai chegar e dizer, hoje ele está aqui no hospital porque ele fez um cateterismo. Não, você vai explicar o quadro dele que levou até ele fazer esse cateterismo. Assim, paciente há um mês vinha sentindo uma dor tipicamente anginosa no trabalho, porém descansava e ela melhorava, ele não procurava o serviço de atendimento. Há 2 dias atrás ele sentiu essa mesma dor, porém com intensidade bem mais forte e que não melhorou. Procurou a unidade de atendimento, procurou uma UPA, lá foi diagnosticado infarto e ele veio fazer o cateterismo. Encontrou oclusão na descendente anterior e na circunflexa, onde colocou o stent na descendente anterior e na circunflexa e está aqui no pós-operatório do cateterismo. Pronto. Você contextualizou falando de como começou a doença, até a doença agora e o que é que ele fez para melhorar a doença e o motivo dele estar internado. Ele está no pós-operatório do cateterismo. Viu como ficou 1000 vezes mais entendível, explicado e não ficou aquele negócio largado, tipo, ele está aqui para fazer o cateterismo. Você vai fazer isso com todos os pacientes. Pronto, agora que você já passou essas 2 etapas, vem agora o pulo do gato, a famosa fechar com chave de ouro. Você vai descrever o exame físico do paciente e propor uma conduta. Para descrever o exame físico, você não vai descrever paciente, bom estado geral, aniquitérico, não. Você foca no que importa. Nesse caso, você vai focar no exame do cardiovascular do paciente, do cardíaco. Então você vai dizer, exame geral sem alteração, abdominal sem alteração, porém no exame cardíaco eu encontrei um sopro sistólico no foco aórtico. Pronto, perfeito. Você descreveu, achou um problema no exame físico do paciente, só lá no que importa no contexto do paciente. Então, exame físico descrito, agora é a hora mais importante. Você vai propor uma conduta. Nesse caso, se você achou um sopro sistólico no foco aórtico e o paciente já está no hospital, você sugere. De conduta, eu diria um ecocardiograma para avaliar esse sopro, essa função desse coração dele, se está boa, se não está. Nisso o preceptor vai ficar encantado, porque ele notou que você entendeu o caso do paciente e ainda propôs uma conduta, que é exatamente esse o trabalho do médico. Então você vai fechar com chave de ouro assim que você propõe essa conduta. E mesmo que o paciente não tenha um sopro, você propõe a conduta. Você diz, diante disso eu avalio que seria possível uma alta daqui a 1 dia, 2 dias. Pronto, encaminhamento para o ambulatório. Olha como fecha com chave de ouro se você propõe uma conduta diante do caso. É isso que vai fazer a diferença. É isso que o preceptor vai olhar para você e ver que você é um aluno diferenciado, um aluno que está interessado em realmente
entender como é a vida de um médico. Então, se você seguir essa estrutura da forma que eu falei, seguindo essas 3 etapas, eu tenho certeza que você vai passar os casos clínicos da melhor forma possível e só receber elogios de todos os preceptores que passarem por você. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e eu convido você a me seguir no Instagram. Lá eu crio conteúdo para estudantes de medicina e o público em geral, focados principalmente em casos clínicos. Então valeu, tamo junto, fui!